Ao longo da história, milhares de pessoas acumularam tesouros inestimáveis, quantias substanciais de dinheiro, ouro, diamantes e preciosidades. Muitas dessas riquezas foram totalmente investidas em grandes negócios e fortunas que resistem até os dias de hoje. Outras, porém, se perderam com o passar do tempo. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer 10 tesouros que poderiam lhe deixar milionário, caso você consiga fazer o que ninguém até hoje conseguiu: encontrá-los. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Tesouro de Thomas Cavendish. Durante o auge das navegações em meados de 1580, o navegador inglês Thomas Cavendish saqueou diversas regiões, inclusive atacando outras embarcações, como o galeão Santa Ana, que viajava da Ásia para o México levando especiarias. Ao longo do tempo, Cavendish acumulou uma série de riquezas, como valiosos tesouros incas e astecas. Todos esses objetos foram escondidos pelo próprio explorador em algum lugar até então desconhecido, mas que possivelmente fica nos arredores de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Isso porque a região é conhecida por abrigar uma grande quantidade de destroços e naufrágios dos últimos 400 anos. A Praia do Saco Sombrio era uma das favoritas dos antigos navegadores para esconder seus tesouros, principalmente pela dificuldade de acessar o local por terra. Vários moradores da região, bem como engenheiros e representantes de várias grandes empresas, já tentaram desenterrar tesouros na região. A Marinha Brasileira chegou a tentar ajudar o engenheiro belga Paul Ferdinand em 1939, mas depois de mais de 30 anos de buscas, nada foi encontrado. Os tesouros do Barba Negra. Edward Teach, que viveu entre 1680 e 1718, ficou mais conhecido pela alcunha de Barba Negra. Esse pirata, especializado em saques e ataques a embarcações de origem espanhola, era o mais temido de sua época, e é quase impossível estimar o tamanho do tesouro que ele acumulou até sua morte. Armado até os dentes com canhões poderosos, montados em seu navio Queen Anne's Revenge, Barba Negra era capaz de saquear qualquer navio que quisesse, e durante muitos anos foi exatamente isso que ele fez. Ninguém sabe, entretanto, onde foi parar todo o seu ouro. Especialistas acreditam que pelo menos uma parte do tesouro do Barba Negra pode estar entre o litoral do Caribe e a costa dos Estados Unidos. Isso porque um dos navios atacados por ele foi encontrado afundado na Carolina do Norte, enquanto o outro apareceu nas águas das Bahamas. O filme esquecido de Hitchcock. O lendário diretor Alfred Hitchcock, conhecido por diversos títulos de sucesso como Psicose, de 1960, foi um dos maiores nomes da história do cinema. Apesar de ter feito muito sucesso nos anos 60 e 70, ele desde muito mais cedo já trabalhava na indústria da sétima arte. Em meados de 1923, Hitchcock lançou um filme intitulado The White Shadow, que chegou a ser distribuído para o mundo, mas nem de longe alcançou o sucesso de suas obras posteriores. O rolo original do filme, no entanto, está perdido até hoje. Por se tratar de um material bastante inflamável, muitos produtores da época descartavam os rolos após o final das turnês.
Mas o que reacendeu a busca pelo filme original de Hitchcock foi a descoberta em 2011 de uma cópia parcial do filme, que possuía apenas a primeira metade da obra. O rolo estava em posse de um antigo projetista que tinha o hábito de armazenar grandes quantidades de rolos de todos os filmes que ele havia exibido em sua vida. A cópia original deste filme pode valer uma bolada, ultrapassando facilmente os $500 mil. O Homem de Pequim. Esse tesouro arqueológico consiste na ossada de um hominídeo que, de acordo com os especialistas, pode ter vivido entre 400 e 800 mil anos atrás. O material encontrado entre o fim dos anos 20 e início dos 30 na China era de grande relevância histórica e científica. Por isso, em setembro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, os chineses decidiram enviar o material para os Estados Unidos, na esperança de que lá ele estivesse mais seguro. Mas o pacote que carregava a ossada acabou por ser extraviado em algum lugar durante a viagem e nunca mais foi avistado. Alguns sugerem que os ossos provavelmente foram moídos e vendidos como um tipo de pó mágico, comum na cultura chinesa. Tudo, no entanto, não passa de um boato que, obviamente, não tem como ser confirmado. Fóssil de Archaeopteryx. O Archaeopteryx é a criatura que os cientistas afirmam que prova a descendência das aves em relação aos dinossauros. Em meados de 1956, a ciência já havia confirmado 2 fósseis do antigo animal, um deles parcial e outro quase totalmente completo. Em 1974, Edward Optisch apareceu como o dono do fóssil mais completo da espécie e recebeu uma oferta para vender o material, $10 mil. A quantia para a época era generosa, mas o homem se recusou a vender, provavelmente com medo que alguém o roubasse. Optisch retirou os ossos do Museu de Max Begg, na Alemanha, e simplesmente sumiu com eles. Falecido em 1991, ele não deixou nenhuma dica de onde está o fóssil. O ouro de Rommel. A Alemanha nazista espalhou o terror pela Europa e pelo mundo todo durante a Segunda Guerra Mundial. E não são poucas as histórias terríveis que eles protagonizaram na época. Em meados de 1943, durante a ocupação nazista da Tunísia, registros históricos apontam que os alemães roubaram uma grande quantidade de ouro dos judeus que viviam na ilha de Djerba. A maior parte das fontes indica que o tesouro teria sido enviado para a Alemanha em um navio que acabou por naufragar enquanto passava por Córcega, na França. O tesouro recebeu o nome de Ouro de Rommel, referindo-se a Erwin Rommel, um dos nazistas mais temidos. Mas não há nenhuma comprovação de que Rommel de fato participou desse saque em específico, cujo espólio segue perdido até os dias de hoje. SS Minden. O navio nazista SS Minden foi afundado pelos próprios alemães durante uma viagem do Rio de Janeiro até a Alemanha, supostamente para evitar que os ingleses colocassem as mãos em algum tipo de tesouro escondido no convés do navio. O navio foi encontrado perto da costa da Islândia e o tesouro em questão é uma quantia enorme de ouro brasileiro. Mas o navio ainda não foi explorado porque o governo islandês não deu autorização para isso. Caso a carga valiosa seja realmente encontrada, podemos esperar uma enorme briga judicial para determinar com qual dos 3 países ficaria com o ouro.
Diamante Florentino. Esse diamante foi encontrado na Índia e, depois de ser cuidadosamente manejado e cortado por um especialista, se transformou em uma magnífica peça de 137 quilates, com 126 facetas. Segundo os especialistas em joias, essa peça poderia valer milhões de dólares, mas atualmente ninguém sabe onde ela está. A joia pertenceu à família real da Áustria, que acabou perdendo a peça no final da Primeira Guerra Mundial, quando todos os membros da realeza austríaca fugiram para a Suíça. Seja lá quem tenha em mãos esse diamante hoje em dia, se é que ele não foi destruído, tem consigo um objeto de extremo valor. Menorá. O menorá é um candelabro formado por 7 braços, considerado um dos maiores símbolos da religião judaica. O objeto original esteve no tabernáculo e depois passou também pelo primeiro e segundo templo, de acordo com passagens históricas e bíblicas. Mas o objeto sagrado foi roubado de Jerusalém durante a invasão romana, quando o templo foi destruído. Tamanha a importância de sua simbologia, o menorá hoje é considerado um dos símbolos do Estado de Israel, junto com a famosa Estrela de Davi. Mas ninguém sabe onde este valioso artefato repousa nos dias de hoje. A Sala de Âmbar. A Sala de Âmbar foi um amplo espaço projetado pelo primeiro rei da Prússia, que foi dado como um presente para o czar russo Pedro o Grande. Revestida com centenas de milhares de peças muito valiosas, o quarto de âmbar ficava bem no coração da Rússia até a Segunda Guerra Mundial. O local foi tomado pelos nazistas após o início da guerra, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele depois disso. Alguns defendem que todo o tesouro foi levado para um castelo na Alemanha, mas nada nunca foi encontrado. Sabia que agora você pode ser um membro do Mistérios do Mundo? Se puder contribuir, você ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Qual desses tesouros perdidos mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!